E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma análise de uma das partidas mais clássicas do xadrez. Essa daqui com toda certeza é uma partida que qualquer jogador precisa conhecer. Bobby Fischer enfrentando Ruben Fine jogando o Gambito Evans. É muito difícil você ver um grande mestre perdendo rápido. Agora, um dos jogadores mais fortes da sua época ficar completamente perdido em menos de 10 lances é algo histórico. E é justamente o que vamos ver. Essa partida pode muito bem ser vista como um aviso do porquê que você não deve ser ganancioso nas aberturas, porquê que você não deve sair catando peão. Sem mais delongas, vamos à análise, é uma partida bem curtinha e bem bonita. Temos E4, E5, cavalo em F3 ameaçando o peão de E, cavalo em C6 defende e bispo em C4, é a abertura italiana. Brancas colocam pressão de longo prazo na casa de F7. Ruben Fine responde com bispo em C5, que recebe o nome de Giuoco Piano, também pode ser traduzido para o jogo calmo, porque normalmente os dois jogadores vão desenvolver as suas peças sem ameaçar nada por muito tempo, e é uma linha que mantém muitas peças no tabuleiro, demora muito em partidas de mestre para a gente começar a ter troca. Isso se a gente estivesse analisando uma partida comum. Nessa partida nós temos uma das aberturas mais dinâmicas do xadrez, o Gambito Evans. Brancas jogam peão na casa de B4, gambitando o peão de B, com a intenção de ocupar o centro do tabuleiro. Se você nunca viu o Gambito Evans, esse lance pode parecer um lance completamente aleatório e difícil de justificar, mas você vai entender na sequência. Independente de como o adversário tome, a ideia é você jogar C3, com o tempo na peça que ocupa a casa de B4, se ele tomasse de cavalo, nós também jogaríamos C3. E na próxima, nós vamos jogar D4 e a gente ganhou tempo nessa sequência, né? Agora ele tem que decidir para onde vai o bispo. Vamos jogar peão na casa de D4 e vamos conquistar o centro do tabuleiro à força. E tudo que nos custou foi um único peão sendo jogador de brancas aqui. O Ruben Fine conhece a teoria dessa linha, então ele volta o bispo para a casa de A5. A ideia sendo tentar desencorajar as brancas de jogarem peão na casa de D4, porque se a gente jogar peão em D4, a ideia seria que as pretas podem tomar e as brancas não podem tomar de volta, porque o peão de C está cravado. Durante muito tempo, quando voltava-se o bispo para 5, o jogador de brancas seguiria com o roque. E a ideia seria preparar o lance peão na casa de D4 na próxima, né? Então, o jogador de pretas com esse bispo em A5 ganha um pouco de tempo para talvez desenvolver o cavalo, talvez jogar um D6, e quando o D4 vir, ele poder responder com o roque, devolvendo o material, porque aqui cavalo toma, peão pode ser jogado pelas brancas. É uma partida muito equilibrada, muito tranquila, que não vai ter todos aqueles temas de ataque naturais do Gambito Evans. O Bobby Fischer, no entanto, já era um jogador mais agressivo, e ele já entendia que o D4 pode ser jogado direto, sem preparação, sem se preocupar com o roque. Porque quando a gente joga peão na casa de D4, é claro, nós estamos entregando um segundo peão ao adversário. Acontece que se ele perde esse tempo tomando esse segundo peão, e a gente não pode tomar de volta, nós vamos apenas ignorar fazendo o roque, e agora estamos oferecendo um terceiro peão para o adversário. E o Ruben Fine, muito ganancioso, tomou esse terceiro peão. Se você for ver, pretas tiveram várias oportunidades para começar a desenvolver as peças ao invés de tomar peão. Por exemplo, ao invés de tomar o segundo peão que foi oferecido com D4, pretas podiam tranquilamente jogar D6. Depois do roque do Fischer, ao invés de tomar o terceiro peão, que foi o que o Ruben Fine jogou, pretas podiam só jogar cavalo F6 ou só jogar cavalo em E7. Mas o Fine tomou todos os peões. Então nós temos essa posição, onde pretas têm 3 peões a mais que foram gambitados no 7º lance da abertura, mas em troca dos 3 peões, brancas possuem todas as peças praticamente com o caminho para o jogo. O bispo vem para 3 muito facilmente, a dama vem para B3, o cavalo vai tomar o peão de C, o roque feito, um peão no centro e 2 peças desenvolvidas, e pretas vão ter muita dificuldade de tirar esse rei no centro. Então vamos ver como o Fischer pune aqui a ganância do Ruben Fine. Vem dama em B3, ameaçando o peão da casa de F7, e eu te pergunto, você, jogador iniciante que está assistindo isso, como você defende o peão de F7? Esse é um peão que você não pode devolver, não pode falar, eu vou desenvolver o cavalo, eu vou deixar cair. O problema não é o peão que está caindo, né? O problema é que você vai perder o roque e vai levar um ataque absurdo. Então você precisa defender F7. Se você aí está considerando cavalo em H6, cavalo em H6, é claro, não funciona, porque bispo toma cavalo, vai ser jogado de cara, e o peão de F7 cai na próxima. Então, cavalo em H6 está fora de questão. Os dois lances que a gente considera são dama em E7 e dama em F6, e a verdade é que tem um lance correto. Apesar do lance dama em E7 ser muito mais natural, esse lance, na verdade, dá uma vantagem grande para as brancas e pode ser considerado uma gafe. O lance correto para as pretas seria dama na casa de F6
E seguiria, por exemplo, o bispo em G5 com o tempo na dama, dama na casa de G6 defendendo o peão, cavalo por C3 e uma posição relativamente igual, né? Essa é uma posição onde pretas ainda não resolveram todos os seus problemas, mas ainda tem 2 peões a mais e, por consequência, é uma posição avaliada igualmente. O Ruben Fine, no entanto, joga dama em E7, que é muito pior. Por que esse lance é muito pior? Porque o dama em E7 vai dificultar muito a vinda do cavalo, que gostaria de ocupar a casa de E7, e essa dama vai perder tempo rapidamente. Você vai ver, é uma dama que perde mais tempo na casa de E7 do que ela perderia em F6, onde ela pode ir para G6, onde ela não vai ser incomodada novamente. O Fischer segue com cavalo por C3, e nessa posição, o Ruben Fine precisa jogar bispo por cavalo. Como ele possui uma vantagem material, as simplificações nessa posição vão favorecer o jogador de pretas e dificultar o ataque das brancas. Fora que cavalo por C3 também está ameaçando envolver o cavalo para a casa de D5. Então, bispo por cavalo é uma obrigação. E o Ruben Fine preferiu jogar cavalo em F6, preparando para fazer o roque, e nessa posição as pretas estão completamente perdidas. Só para notar, bispo por cavalo não salva o jogador de pretas. Dama em E7 já foi um erro. Você tomaria de dama gerando pressão no peão de G. O jogador de pretas nessa posição já está numa situação muito difícil. Provavelmente a melhor escolha seria cavalo em F6, bispo em A3 com o tempo na dama, peão em D6, né, bloqueando esse ataque, e E5 tentando abrir as coisas por aqui e trazer a torre para a coluna E. Muitos ataques do Gambito Evans acabaram dessa maneira, né? E muitas posições similares o jogador de brancas acaba se dando bem, mas é bem melhor do que o que foi jogado. O cavalo em F6 aqui do Ruben Fine é um lance horripilante. E agora o Fischer vai dar uma absoluta aula de conversão e vai vencer essa partida de maneira simplesmente brilhante. Bem, é claro, cavalo em D5, o jogador de brancas está atacando a dama, atacando o cavalo. E aqui as pretas, né, podem jogar dama D8, mas aí vai vir bispo G5 e a estrutura de peões vai ser completamente arruinada na ala do rei. Então o Ruben Fine prefere tomar o cavalo, vem peão, toma, e ele joga cavalo em E5, tentando fechar a coluna E. Se o jogador de brancas não se apressar, será jogado, por exemplo, um D6 apoiando o cavalo, o roque do jogador de pretas. Então, é claro, o Fischer toma o cavalo imediatamente, e depois de dama por E5, ele joga o melhor lance da posição. Aqui, bispo em B2, vem com o tempo na dama, ameaçando o peão de G. Dama em G5, e nós temos aqui uma posição onde pretas têm praticamente todo o seu material na oitava sem participar ativamente do jogo. Tem muita coisa que vence aqui para o jogador de brancas, né? Mas a principal ideia para as brancas é o jogo ao longo da coluna E. O Ruben Fine provavelmente pensou que ele ainda teria como continuar com tranquilidade, porque a casa de E1 está coberta, não tem bispo toma torre, e a dama também está cobrindo aqui uma diagonal crítica, né? A dama está ficando de olho nessa diagonal que seria crítica ao ataque do jogador de brancas. Só que nessa posição, o Bob Fischer joga uma sequência de lances simplesmente brilhante, né? Fischer não começa com torre cheque, se bem que esse sacrifício de torre faz total sentido e poderia ser jogado. Torre cheque é jogável, né? A ideia seria você sacrificar uma torre para tirar o roque do adversário. Depois do rei na casa de D8, você teria que tentar jogar ao longo dessa diagonal. Você vai ver que as variantes aqui meio que transpõem uma para outra. O Fischer jogou um lance muito bonito, peão na casa de H4, com uma ideia, né? A ideia do peão em H4 é distrair essa dama de uma de duas coisas que a dama tem que ficar de olho. A dama precisa ficar de olho nessa diagonal, é muito importante que ela fique nessa diagonal. Porque se você jogar um lance como dama em G6, agora as brancas podem sacrificar a torre, como a gente viu, e depois do rei para a casa de D8, por exemplo, o jogador de brancas pode jogar dama em E3, ameaçando checkmate, e a dama não está nessa diagonal para guardar essa ameaça de checkmate. Você teria que jogar dama na casa de D6, ao ponto que bispo por G7 ou bispo em E5 chutando a dama, né? E a posição é uma posição de ataque brutal para as brancas, na qual o computador, o Stockfish, inclusive, calcula checkmate nos próximos 13 lances. Aposto que não precisaria calcular o mate em 13, é só você ver que é uma posição tremendamente superior para o jogador de brancas. E qual seria a outra coisa que o H4 faz? Se a dama não quiser deixar essa diagonal, ela vai ter que tomar o peão. E aí vai cair o peão de G7 e o bispo vai ter a casa de F6 para se infiltrar na diagonal. Dama por H4, bispo por G7, natural. Torre em G8 ameaçando o bispo, e nessa posição a dama guarda a diagonal. Então você jogar a torre em um cheque, o adversário pode tomar, você traz a outra torre, não tem dama em E3 ganhando o jogo, né? O Fischer jogou torre em 1 sacrificando a torre,
Ruben Fine, curiosamente, não tomou a torre. Ele se reservou ao direito de tomar em algum momento posterior, apenas jogou torre em... apenas jogou rei na casa de D8. E nessa posição, a ideia do Ruben Fine é: o seu bispo tá caindo, ele não consegue entrar na casa de F6, e se você jogar o mesmo dama na casa de E3, isso não ameaça absolutamente nada, porque a minha dama tá de olho em E7, eu posso trazer o bispo de volta para o jogo, pressionando o peão de F2 e o jogador de pretas está perfeitamente bem, né? Então, nessa posição, qual era a ideia do Fischer atraindo a dama para a casa de H4? Qual seria o lance vencedor? Já temos aqui o lance que foi jogado, e no próximo lance o Ruben Fine desistiu, dando ao Fischer a vitória em meros 17 lances, mas é agora que eu peço para você pausar o vídeo e ver se você encontra o lance para o jogador de brancas, expulsa a dama dessa diagonal e vence o jogo para ameaçar bispo na casa de F6, checkmate. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim. Meus parabéns para aqueles que encontraram o lance dama na casa de G3 por parte do Bob Fischer, expulsando de vez a dama dessa diagonal, forçando o seu adversário a abandonar. Qual seria a ideia? A ideia é, se o adversário toma essa dama, nós teremos bispo em F6, checkmate, puro e simples, e se o adversário quiser ficar de olho no bispo F6 checkmate, ele tem que ir para a casa de E7, onde a dama poderá ser capturada, e depois de rei toma, teremos dama em 5 cheque, o mesmo rei em D8 e o mesmo bispo em F6 checkmate. Então, Ruben Fine abandonou, mas ele levaria checkmate de maneira forçada nos próximos lances depois do dama na casa de G3, e esse daqui é um aviso, né, para você que tá jogando aí contra os gambitos Evans da vida, contra os gambitos dinamarqueses. Não saia capturando peões, porque às vezes isso acaba saindo caro, e você vê um grande mestre com 3 peões a mais no 7º lance da partida, acabou perdendo apenas 3 lances depois. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!